Gravar aqui mais uma aula, tá? Então, novamente aí, boa tarde. Mais tarde eu coloco a aula no YouTube aí para vocês revisarem qualquer coisa. A aula de hoje vai ser sobre funções trigonométricas, né? Só que só a parte gráfica, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar somente com essa parte gráfica, tá? Exatamente. Deixa o like, compartilha, deixa o joinha, deixa os comentários, né? Coloque as suas observações, críticas quanto à aula e tudo mais. É isso aí. Então, indo aqui para o GeoGebra, né? Que hoje a gente vai ver a parte gráfica, tá? Então, eu não vou desenhar o gráfico de uma forma um pouco diferente, que é só trabalhando aqui no GeoGebra, certo? Então, por exemplo, se você tiver aqui cadê aqui? Como é que faz aqui para coisar, hein? Vou não gravar aqui, vou abrir de novo aqui. GeoGebra. Permitir aqui. A nota de vocês, quando eu começar a organizar. Então, lá, a gente tem uma função qualquer, certo? Suponha que essa função seja a função f de x. Tem alguém entrando aqui. Pronto. Robert entrou, Gabriel entrou. Mais alguém, será? Não, né? Então, como eu estava falando para vocês, a gente vai construir gráfico, certo? Essas funções trigonométricas, todas elas são periódicas. O que seriam periódicas, pessoal? Função periódica é você imaginar que ela tem um período, né, certo? Ela tem uma coisinha chamada período, né? Ela tem uma coisinha chamada frequência também, obviamente, que é o inverso do período, certo? E a gente vai perceber algumas coisas aqui, tá em vermelho, tá certinho. A gente vai perceber algumas coisas, né, que são alguns detalhes dessas funções. Primeiro, função periódica significa dizer o seguinte, ó. Repare que ela está variando entre o 1 e o menos 1, certo? Ela tem um máximo no 1, e ela tem um máximo aqui, e tem um máximo aqui, e tem um máximo aqui. Mas tem alguém entrando. Só um momento. Aqui. Aqui. Pronto. Então, ela tem N máximos, certo? Essa função, ela tem N máximos, mas ela também tem N mínimos. Não sei se vocês conseguem observar isso, certo? Então, ela está variando o tempo inteiro de menos 1 a 1. Ela saiu do menos 1, voltou para o 1, ela saiu do 1, voltou para o menos 1. Então, ela tem N raízes, ó. Toda vida que ela passa, que ela toca no eixo X, é uma raiz, certo? Então, observe que ela tem N raízes. Deixa eu ver aqui de novo, tem alguém entrando. Pronto. Mais alguém? Certo? Então, essas funções trigonométricas, tá? Elas têm N raízes, ela tem N máximos, e elas são periódicas, certo? Elas são periódicas. Tem mais alguém entrando? Só um momento. Cadê aqui? Opa. Aqui. Pronto. Elas são periódicas, tá? Ou seja, ela tem um determinado período que ela sai o máximo e voltou para aquele máximo. Por exemplo, ele saiu aqui desse ponto e voltou para esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Então, ela tem aqui um determinado período, ó, que ela sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, tá? Aqui, ó, daqui para cá, também é considerado um período, tá vendo? Certo? Agora, quais são esses pontos aqui? Esses pontos de máximo e esse daqui, né? Se você olhar essas distâncias, né? Todas elas, você vai perceber que depende de um valor, né? Que esse valor depende de π. Né? Por que vai depender de π? Aí a gente vai considerar o seguinte. Vamos lá, primeira coisa. Ó, aqui começa no zero, tá? Então a gente vai olhar esse gráfico do zero, né? A gente não vai olhar mais para lá, não. A gente vai olhar do zero para cá, tá? Aí eu vou aumentar ele aqui, para vocês observarem, tá?
Tem mais gente entrando aqui, só um momento. Pronto. Então, a gente vai pegar o seguinte, ó. Primeiro, né? Quando é que o seno é zero? Certo? Repara que ele está aqui, ó. A f de x é igual a zero. Certo? Só que a f de x que a gente pegou foi seno de x. Então, o seno de x, se o f de x é zero, o seno de x é igual a zero. Mas quando é que o seno de x é igual a zero? Certo? Então, todos esses pontos aqui, ó, aqui, aqui, né? Mais lá na frente vai ter outro. Então, todos esses pontos são pontos onde o seno de x é zero, né? Aí, se você lembrar lá do círculo trigonométrico, olha o que é que acontece lá no círculo trigonométrico, né, que você tinha lá. Tem alguém aqui querendo entrar? Só um momento. Pronto. Tem mais alguém ainda? Tem 48 pessoas, deve entrar outro daqui a pouco. Bom, então o que a gente está falando, né? Quais são os pontos onde o seno de x é igual a zero? Certo? Aí o que é que você vai fazer? Primeiro, você vai traçar o círculo trigonométrico, né? Você lembra lá do círculo trigonométrico que a gente estudou antes, tá? Né? Que você tinha aqui, né, de raio 1, você tinha um círculo de raio 1, certo? Eu vou botar bem aqui. Deve ter mais alguém querendo entrar aqui. Ó. Eu vou botar aqui, ó, um círculo de raio 1. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, tá? Aqui o círculo de raio 1, é esse em preto. Dá um enter aqui só para poder a gente... Aqui o círculo de raio 1, certo? Aí vocês lembram que a reta, a gente quer descobrir uma coisa, que a gente quer descobrir é que o seno de x é igual a zero. Quais são os pontos onde o seno de x é igual a zero? Aí vocês lembram que essa daqui é a reta cosseno, né? Porque a gente fez isso já anteriormente. Essa daqui, a reta seno, né? E o seno está variando de 1 a menos 1. O cosseno está variando de 1 a menos 1. A gente já fez isso já anteriormente, né? Então, aqui, se você pegar um ângulo, né? Traçar aqui um ângulo aqui, esse ângulo for zero, né? Significa dizer que você está pegando em cima da reta do cosseno. Então, o seno é zero aqui. Opa! Então, o seno de zero é igual a zero, certo? Então, toda vida que você pegar em cima da reta do cosseno, o seno é zero, tá? Vamos lá, de novo, seno de π, por que aqui é π? Porque é 180, ó. Se você der um giro de 180, você está olhando para cá, ó. Então, você está olhando para essa reta aqui, ó, certo? Também está em cima da reta do cosseno. Então, seno de π é igual a zero. Se você vier de novo e der uma volta de 360 graus, certo? Não sei se tem mais alguém querendo entrar, só um momento. Tem. Faltando. Se você der uma volta de 360 graus, 360 graus é 2π, né? E 360 graus é você sair de um ponto e voltar para o mesmo ponto. Então, você está saindo desse ponto aqui, está girando 180, 360. Voltou de novo para a reta cosseno. Então, você teria aqui o seno de 2π igual a zero. Vocês entendem, então, que aqui o seno de 3π é zero, né? O seno de 4π é zero, certo? O seno de 5π é zero. O seno, então você pode dizer que o seno de nπ é igual a zero, certo? Quem seria esse n? N pertencente aos inteiros, ok? Né? N pertencente aos inteiros, tanto faz ser negativo, positivo e até mesmo zero. Tá? Então, você tem esses N pontos onde o seno é zero. Tá claro para vocês, pessoal? Deu para entender tudo bem direitinho isso aí? Deixa eu ver aqui, tem mais alguém querendo entrar. Tá tranquilo, né? Que bom. Então, vamos lá. Então, o seno,
certo? Toda vida que você pega o seno, né, e está em cima da reta do cosseno, ângulos que estão em cima da reta do cosseno, o seno é zero. Então, se você tem seno de x igual a zero, significa dizer que x tem que ser igual a nπ. Se você tivesse seno de 2x, né, igual a zero, isso aqui implica no quê? Que 2x é igual a nπ. Então, os zeros da tua função seria x igual a nπ sobre 2. A gente vê já o que é que acontece com isso, tá? Vamos pegar esse daqui primeiro, de cima. Certo? Aí, ó, vamos lá. Então, toda vida é zero, vai passar no zero, a função seno vai passar no zero. Quando você tiver aqui, ó, zero, aqui, π, aí lá no outro, né? 2π, aqui é zero, aqui é π, né? E esse daqui, ó, esse daqui é máximo, não é? Quanto é que vale esse máximo aqui? É em 1. Tá vendo que o ângulo que está formando é um ângulo reto? Então, o seno de π sobre 2 é igual a 1, né? Mas se você formar aqui, ó, 3 ângulos retos, né? 3 ângulos retos, você está pegando em cima dessa reta aqui, ó. Você pegar aqui, ó. Então, 270, né? Um ângulo de 270, certo? Você estaria pegando em cima dessa reta aqui. E o ângulo 270 é o seno de 3π sobre 2, certo? Isso dá menos 1. Repara, ó, menos 1. Tem mais alguém querendo entrar? Só um momento. Pronto. Opa. Dá menos 1, certo? Aí você continua girando. Então, toda vida que você vai girar de novo, né? O próximo aqui vai ser 2π mais π sobre 2. Então, você vai ter 2π mais π sobre 2. Depois, você vai ter π sobre 2 mais π. Né? Então, você vai ter 3π mais π sobre 2. E assim por diante. Ó, vamos lá. Vamos ver se você entendeu. Ó, 3π sobre 2. Isso aqui é 270. O próximo ângulo, agora 360 mais 90, que daria 450. Certo? 450 em termos de π é a mesma coisa ser 2π, que é a volta toda, 2π, mais π sobre 2. Então, você teria seno de 2π mais π sobre 2. Certo? Isso daqui dá igual a seno, obviamente isso aqui vai ser 1. Isso aqui dá igual a seno de 4, 5π sobre 2. Certo? Aí você observa, ó, que aqui, ó, tem π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. O próximo, né, obviamente, vai ser seno de 7π sobre 2. Isso aqui é igual a menos 1. Aí, agora o próximo, seno de 9π sobre 2. Isso aqui é igual a 1. Seno de 11π sobre 2. Isso aqui é igual a menos 1. E assim por diante. Então, o que é que você pode ter? Né? Daqui, você pega, aqui, você está sempre pegando números ímpares dividido por 2. Números ímpares dividido por 2. Certo? E esse resultado é sempre mais ou menos 1. Ou seja, você pode ter o mínimo ou o máximo. Toda vida que você tiver, né, o seno de um número ímpar dividido por 2. Então, o seno de 2n mais 1, que é o número ímpar, dividido por 2, vezes π, isso aqui pode ser mais ou menos 1. Né? Aí, quando é que é 1? Aí, nesse caso, quando é que é 1? Quando n for igual a 0, aí equivale a 1. Quando n for igual a 1, aí vai equivaler a menos 1. Quando n for igual a 2, vai equivaler a 1. Repare, ó, n par é positivo. N ímpar vai ser negativo. Né, ó? Se n for par, você teria π sobre 2. Ó. Π sobre 2 a gente já viu que é 1 positivo. Né? Se n for igual a 1, a gente tem 3π sobre 2. A gente viu então, que é menos 1. Certo? Tá claro para todo mundo? Deu para entender isso aí? Ficou show de bola? Ficou. Ficou, né? Então, toda vez que eu falo do máximo, pessoal, eu tô falando desse ponto aqui, ó. Certo? Então, esse ponto aqui, ó, quanto é que vale? Ele é π sobre 2. Certo? Π sobre 2.
Pi, aí você tem que olhar que é 3,14, né? Ó, 3,14 dividido por 2 é aproximadamente 1,6, tá certo? Beleza pura? Então, dando continuidade, ó o ponto mínimo lá, ó. Ó o ponto mínimo. Vamos ver lá qual é o ponto mínimo. Esse aqui eu vou apagar aqui. Vamos botar aqui para a gente ver lá no mínimo lá. O mínimo vai ser esse daqui, ó, né? Tá aqui o máximo. Vou voltar aqui, botar assim menorzinho, para poder caber, né? Pronto. Aqui eu vou apagar esse aqui, para a gente poder visualizar. A gente tem os zeros, são números inteiros de π, né? Então, você tem 0, você tem π, você tem 2π. Certo? Aqui, você tem o máximo. Certo? Esse máximo é π sobre 2. Aqui você vai ter o mínimo. Esse mínimo é 3π sobre 2. Aí depois você tem o máximo de novo. Esse máximo de novo vai ser 5π sobre 2. Aí depois você vai ter o mínimo. Vai ser 7π sobre 2 e assim por diante. Tá? Aí, o que é que acontece? Como é que a gente faz para determinar, por exemplo, o período? Né? De novo, eu vou ter que diminuir isso aqui para a gente poder olhar faixa a faixa. Né? Aí eu vou ter que apagar tudo. O período é a distância entre as cristas, tá? Ou seja, entre os máximos. Ou a distância entre os mínimos. Então, tu estaria pegando a distância daqui até aqui. Então, tu está olhando essa distância. Certo? Período, então, é o ponto que ele sai do máximo e volta para o máximo. Logo, aqui no primeiro máximo, quanto é? Π sobre 2. O segundo máximo, quanto é? 5π sobre 2. Porque o mínimo aqui é 3π sobre 2, não é? Então, para descobrir essa distância, é só fazer a diferença. Ó. 5π sobre 2 menos π sobre 2. Isso aqui dá 4π sobre 2. Né? Ou seja, dá 2π. Tá? Então, o período é de 2π nesse caso. Né? Esse período significa dizer o quê? Que ele sai do máximo e volta por máximo toda vida que você faz uma volta completa. Né? Então, é uma volta de 2π. Vai estar pegando só o seno de x, acontece isso. Né? O cosseno, vamos analisar agora o cosseno. Depois a gente vai analisar o que é que acontece com as demais funções. Tá? Aqui, vamos pegar aqui, botar aqui cosseno. X, cosseno. Vamos lá. Opa. Cosseno de x. Pronto. Então, eu vou botar aqui o cosseno. Aqui tinha um seno, não era? A gente tinha um seno de x. Vamos comparar o que acontece com o cosseno e o seno. Fica melhor, né, a gente visualizar. Pronto. Vamos tirar esse círculo aqui. Vou apagar aqui. Pronto. Olha só o que é que acontece. Ó. O cosseno, toda vida que o seno é mínimo, né? Toda vida que o cosseno é mínimo, não, né? Toda vida que o seno passa no zero, o cosseno é máximo ou mínimo. Toda vida que ele passa no zero, o cosseno é máximo ou mínimo. Toda vida que ele é máximo, o cosseno é zero. Certo? Então, você tem uma inversão. Quando um é máximo, o outro é mínimo. Certo? Então, se o cosseno é máximo, na realidade, o seno é zero. Né? Se o seno é máximo, é mínimo, né? O cosseno é zero. Se o seno é máximo, o cosseno é zero. Então, você tira daqui, ó. Ó, o seno de zero é zero, mas o cosseno de zero é 1. Certo? O seno de π sobre 2, é 1, mas o cosseno de π sobre 2 é 0. E assim por diante. Vocês observem que acontece a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? A diferença, então, é que você faz, é como se você estivesse pegando essa função aqui e estivesse afastando por uma distância de π sobre 2. Tá vendo?
é como se você estivesse afastando por uma distância de π sobre 2. Tá? Então, se você pegar essa função aqui e arrastar π sobre 2, opa, foi mal, foi no outro canto aqui. π sobre 2, você estaria botando essa função em cima da outra. Vamos ver isso. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, eu vou colocar cosseno. Eu falei para você, se você mudar π sobre 2, acontece isso, não foi? Vamos botar x menos, cadê π aqui? Onde é que tem π aqui? Π tá aqui, alfabeto grego, cadê π? Tá aqui, π. Vamos botar aqui barra 2 agora. Dividido por 2. Pronto. Vamos ver o que acontece. Né? Ó, a laranja, a azul. Repara o que foi que aconteceu. Vou tirar a verde. Vou tirar a verde. Vou colocar a laranja agora. Tá vendo? Vou tirar o seno. Vou colocar só a laranja. Agora eu vou colocar a outra. Certo? Então, é isso que acontece. Quando você gira, quando você translada, né? π sobre 2, a tua função, você está aumentando esse translado aqui. Né? Você está transformando o cosseno no seno. Certo? Uma outra opção que você pode fazer, por exemplo, é você, se você disser que a tua função, né, ela é π sobre 2, vamos ver o que acontece, ó, π sobre 2, cadê aqui, dividido por 2, menos, opa, esse menos aí foi errado, menos, vou botar mais aqui, não tem problema não, mais cosseno de x. π sobre 2 mais cosseno de x, certo? Eu vou apagar aqui. Tá? Quando você coloca aqui, ó, quando você coloca esse π sobre 2 aqui, ó, você está somando π sobre 2. O que você está modificando é a altura da função, certo? Se você colocar dentro do argumento, você está modificando aonde ela está, a posição, tá? No eixo x. Mas quando você coloca aqui, você está aumentando a altura. Se você colocar aqui, por exemplo, o sinal menos, você vai estar diminuindo essa altura. Repare, ó, o que vai acontecer. Tá? Você está diminuindo essa altura. Certo? Beleza pura? Deu para entender, pessoal? Vou botar assim também. Menos π sobre 2 aqui. Tá claro para vocês, galerinha? A ideia e tudo mais? Sim. Sim. Bom, esse sim aí foi firme. Certo? Enfim, então, quando você soma alguma coisa, vamos olhar para esse laranja, tá? Aqui, eu vou apagar todo mundo aqui. Vou deixar só o cosseno aqui, ou então só o seno. Vou deixar só o seno aqui, que é a mesma história, né? Tanto faz ser o seno como o cosseno. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor 2. Eu vou colocar 2 aqui, multiplicando o seno. Repara o que é que acontece. O máximo, agora, ó, tá de 2 a menos 2. Se eu colocar 3, ó. Olha o que é que acontece. O máximo agora tá de 3 a menos 3, tá vendo? Ó? O máximo e o mínimo. Se eu colocar 5, ó, o máximo agora tá de 5 a menos 5. Certo? Então, esse termo aqui, que você está multiplicando, toda vez que você está multiplicando, esse termo chama-se amplitude. Tá? Então, toda vez que você pega aqui e coloca esse valor, você está dizendo que a amplitude, né, que é a altura da tua função, né, vai ser esse valor. Esse valor aqui, se for A, por exemplo, então ele está variando de menos A. Ok? Tranquilo, pessoal? Então, vou deixar aqui o 4, por exemplo, fica mais fácil de visualizar. Então, a amplitude ficou 4. 4 a menos 4. Ou de menos 4 a 4. Certo? Agora, observe isso aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó, um 2. Tá? Repara o que é que acontece quando eu boto 2. Quando você bota o 2, você modifica os zeros da tua função. Então, tu pode comprimir a tua função. Você pode, ou seja, você pode diminuir o teu período, ou você pode aumentar esse teu período. Como é que eu aumento esse teu período? Né? Se você pegar aqui e disser que isso aqui é x dividido por 2,
Repara o que é que vai acontecer. Ela fica mais larga. Certo? Tá claro, pessoal? Tá tranquilo até aí? Tá tranquilo? Tranquilo? Show de bola? Show de bola. Pronto. Então, aqui, ó, né, por que que isso aqui muda a frequência da tua função? Muda o período, né? Vocês lembram que para a função ser igual a zero, né? Quando você tem seno de x igual a zero, significa dizer que x é igual a nπ, né? Se você tiver seno de 2x, ou então ali tem x sobre 2, por exemplo, igual a zero, né? Significa dizer, aí você vai pegar o argumento e vai dizer que o argumento é igual a nπ. Aí quando você faz isso, certo? Você então vai ter que x é igual a 2 vezes nπ. Ó, você dobrou os zeros, né? Antes os zeros, a cada inteiro você tinha um zero. Agora não, agora cada inteiro par você tem um zero. Certo? No caso, 2n é par, né? Sempre par. Belezinha? Tá? Então, dando continuidade aqui, né? Eu vou tirar aqui, vou botar mais um exemplo. Agora, esse exemplo eu vou colocar da seguinte forma: vou colocar mais geral possível, certo? Então, primeiro, vamos colocar aqui um valor, vou colocar aqui um valor 5, ou melhor, não vou colocar o valor 5, não, vou colocar o valor menos 5, né? Só para vocês verem o que é que vai acontecer, né? Aí, vou colocar a função seno, aí eu vou colocar a função seno de x sobre 3, vamos dizer assim, e vou colocar isso mais alguma coisa, mais, vamos botar aqui π, né? Vamos ver o que é que acontece aqui quando eu coloco aqui π, certo? Mais π. Vamos analisar essa função agora, tá? Primeiro, ó, ela está variando de menos 5 até 5, certo? Ela continua variando de menos 5 até 5, né? Se eu botar aqui, ó, por exemplo, ó, se eu tirar esse 5 aqui, ó, tá negativo, vou botar positivo, olha o que é que acontece, certo? Então, esse sinal aqui, ó, significa dizer que você está modificando, certo? Ou ele está para cima ou ele está para baixo. O sinal modifica isso, ok? Quando ele está para cima, quando você troca o sinal, ele vem para baixo. O que está para baixo, quando você troca o sinal, vem para cima. Beleza? Pronto. Então, a gente tem aqui, isso aqui é a amplitude, está valendo de 5, ó, né? A amplitude é de 5 a menos 5. Essa parte aqui me fala do espaçamento, né? Por exemplo, se eu não tivesse 3 aqui, ó, dividido por 3, e se eu estiver multiplicando 3, ó, o que é que aconteceu? Vou botar aqui x, e eu vou botar aqui 3, ó. Repare, ó, né? Então, você está diminuindo o período quando você multiplica, você está aumentando o período quando você divide, certo? Aí, de novo, por que que isso acontece? Porque tu vai pegar e vai dizer o seguinte, ó. Quando é que menos 5 seno de 3x mais π é igual a zero, porque são os zeros da tua função. Esses zeros aqui, ó. Quando é que isso aqui é igual a zero? Primeiro, menos 5 pode passar para o outro lado, então não tem importância, os zeros continuam a mesma coisa. O que vai mudar são os máximos, né? Então, ficou seno de 3x mais π igual a zero. Aí tu diz que 3x mais π é igual a n vezes π, certo? Passa o π para o outro lado. Então, ficou 3x igual a n vezes π menos π, né? Daqui você tira que x é igual a n menos 1 vezes π dividido por 3, certo? Ou seja, quando n for zero, o primeiro vai estar lá quando n for 1, o primeiro zero está aqui, né? Quando n for zero, está aqui.
quando o n for 0, certo? Então, quando o n for 1, você tem π sobre 3, esse aqui é π sobre 3, certo? Quando o n for 2, esse daqui, não, foi mal. Quando n for 0, for 1, isso aqui dá 0. Quando n for 2, isso aqui dá π sobre 3, então tá aqui esse ponto, π sobre 3. Quando n for 3, você tem 2π sobre 3, é esse ponto aqui. Quando n for 4, você vai ter esse ponto aqui, tá? Então, você faz essa modificação. Belezinha, pessoal? Deu para entender? Ficou claro? Pode repetir essa parte aí, ó. Posso, meu filho. Ó, os zeros da tua função, toda vez que tu quer encontrar os zeros da tua função, certo? Seja ela seno, se essa função for seno, tu vai pegar isso aqui, ó. Vai encontrar o zero. Tu vai pegar esse argumento, seno de 3x, ou melhor, o argumento, né? Então, tu vai pegar o argumento, certo? O argumento que está no seno. Então, tu vai pegar 3x, né? Já estou botando π aqui, mais π, e vai dizer que isso aqui é igual a n vezes π. Esse daqui é os zeros que tu está determinando. Então, toda vez tu vai pegar 3x, né? Mais π, nesse caso, tu vai pegar o argumento e vai dizer que esse argumento é nπ. Aí, para resolver isso, tu vai pegar, vai colocar, né? Isso aqui tá somando, passa para o outro lado dividindo, passa para o outro lado subtraindo, né? Aí tem π aqui, eu posso botar esse π em evidência, né? Então, aqui fica n, aqui fica 1 vezes π. O 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, isso aqui ficou assim, certo? Aí você tem aqui, então, que o x, né, é igual a n menos 1 vezes π dividido por 3. Quem é esse x? É o x, é o resultado que você coloca no argumento do seno para a função C0. Ou seja, tu está encontrando as raízes, tá? Então, tu está encontrando todas essas raízes. A primeira raiz, por exemplo, pega n igual a 0. É fácil, né? Quando tu pega n igual a 0, tu vai ter menos π sobre 3. Menos π sobre 3. É esse resultado bem aqui, ó. Menos π sobre 3. Né? Se π é 3,14, então, π dividido por 3 dá aproximadamente um pouco maior do que 1. É o que está dizendo bem aqui. Quando n for 1, 1 menos 1 é 0. 0 dividido por 3 é 0. 0 vezes π é 0. Está aqui. Certo? Então, o resultado é 0. Quando n for 2, você tem π sobre 3. Ó. Repara, esses dois caras são a mesma coisa. Certo? Então, uma possibilidade de você calcular o período, qual é? É a distância entre esse 0 e esse 0. Certo? Por quê? Por que eu posso fazer isso? Se você olhar daqui para cá, é o período, não é? Ó? A distância entre duas cristas. Certo? A distância entre duas cristas é o período. Quando você olha duas cristas, tem dois zeros, certo? Tem dois zeros entre elas, né? É como se você estivesse pegando aqui a distância, né, da metade daqui com a metade daqui, ó. Então, se a metade daqui com a metade daqui, eu posso andar essa metade mais para cá e calcular somente essa distância aqui, ó. Entendeu? A distância entre três zeros, no caso, né? 3 zeros. Porque, ó, daqui para cá tem 2 zeros, ó. Ainda tem mais metade aqui, né, para poder dar certo lá, esse cálculo de período. Então, para você calcular o período, é somente você pegar um deles aqui, é só pegar esse daqui, que é π sobre 3, nesse caso, né? Seria π sobre 3, o primeiro, esse zero aqui, π sobre 3, menos esse zero aqui, que é menos π sobre 3. Tá? Isso daqui, obviamente, dá 2π sobre 3. Esse é o período. Belezinha? Deu para entender? Ficou claro? Ficou. Ótimo. E se você tiver o cosseno? Qual a diferença do seno para o cosseno? Né? Vamos botar aqui. Vamos ver o que acontece. Ó. Vou botar aqui cosseno. Vou apagar isso aqui primeiro. Vou botar aqui cosseno. F de x vai ser cosseno. Vamos botar cosseno de x. Vou botar aqui como ali era x 3x dividido por 2, x dividido por 2, tá?
É legal. X dividido por 2, né? Aí agora eu vou botar aqui, como ali tem π, vou botar aqui mais... cadê? Tá aqui, mais π. E vamos ver o que é que acontece. Ali tem menos 5, vou colocar aqui o 5. Só para poder garantir a vocês o que eu estou comparando. Ó, pessoal. O azul é o cosseno. Repara o que foi que aconteceu. Tá vendo? Ó? Olha o período, como você modificou o período. Certo? Olha os zeros, que os pontos do zero são modificados. Né? Por que os pontos do zero são modificados? Novamente, tu vai pegar esse cara aqui. Aí agora tu não vai colocar, né? Que é, tu vai pegar o argumento, certo? Aí tu não vai colocar agora NP. Tu vai colocar agora NP sobre 2. É NP sobre 2 mesmo? A gente tinha π sobre 2. 3π sobre 2. Não, era ímpar, né? É, tem que ser ímpar. Então, isso aqui é 2n mais 1. 2n mais 1. Né? Todo 2n mais 1 que você pegar, isso aqui é ímpar. Sobre 2. Beleza? Então, tu vai pegar o argumento para determinar o zero. Tu vai pegar o argumento, vai igualar isso aqui, ó. 2n mais 1, né? Que isso aqui é um número ímpar, vezes π dividido por 2. Certo? Porque os zeros da função cosseno, quem é? Π sobre 2, 5π sobre 2, só cosseno de x, né? 7π sobre 2. Isso aqui é um número ímpar. Sempre é um número ímpar. Então, é um número ímpar dividido por 2. Tá? Então, você vai ter x sobre 2 mais π igual a isto. É fácil entender que isso aqui vai ficar x mais 2π dividido por 2 igual a 2n mais 1π dividido por 2. Cancela esse 2 com esse 2. Então, ficou x mais 2π igual a 2n mais 1 vezes π. Logo, x vai ser igual, passa esse cara para o outro lado, né? Tem 2π tá positivo aqui, passa para o outro lado negativo, então ficou 2n mais 1 vezes π menos 2π, né? Então, x vai ser igual, bota o π em evidência, ficou 2n mais 1, 2n mais 1, como botou o π em evidência, aqui tem mais 1, aqui tem menos 2, né? Vezes π, então, o x vai ser igual a 2n menos 1 vezes π. Esse é o zeros da tua função. Belezinha? Quando n for igual a zero, você tem menos π. Então, esse resultado bem aqui, ó, tá no 3,14, tá aqui, ó. Certo? E esse resultado bem aqui, ó. Quanto é que vai ser? É quando aqui, se aqui é 0, aqui é 1 e aqui é 2. Então, quando n for igual a 2, você tem 4 menos 1, 3π. Tá aqui, ó. 3 vezes 3,14 dá 9. Tá aqui, 3π. Certo? A distância entre esses daqui, né, passando sempre o zero, né? Isso aqui, a distância entre dois zeros não consecutivos, né? Não consecutivos, alternados, é o período. Né? Então, essa distância aqui vai ser o período, que seria, então, menos π, a primeiro, e o segundo, isso aqui seria, então, quando n é igual a zero, é menos π, quando n for igual a 1, isso aqui dá π, quando n for igual a 2, isso aqui dá, n for igual a 2, isso aqui dá 4, 3π, certo? Então, a distância de 3π e menos π seria 3π menos o menos π, isso aqui é o período. Isso aqui dá 4π. Tá? Aí, se você olhar o próximo aqui, por exemplo, você poderia colocar, e o próximo aqui vai ser n igual a 3, isso aqui vai dar 5π. Né? Você poderia calcular a distância de 5π a π. 5π menos π dá 4π. Tá? Então, a distância sempre de dois zeros não consecutivos é o período. Certo? Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Tá fácil?
Eita, porra. Vai ficar, eu confio. Confio, né? Vamos lá. Quem quer falar uma função aí? Qualquer função, cara. Em relação à trigonometria, cara. Né? Seno ou cosseno que acha que resolveria sua dúvida, por exemplo. Tá, então vamos fazer assim. Todo mundo entendeu que toda vida que eu pego um número aqui e coloco aqui, esse número é a amplitude, né? Isso é fácil, né? Então, esse cara aqui é o tamanho que está aqui, ó, a amplitude. Certo? Esse número aqui tem a ver, isso aqui tem a ver, esse argumento, com os zeros da função, obviamente, né? E com a frequência e a fase da tua função. Certo? Só que isso a gente não precisa estudar, a gente só precisa saber analisar o gráfico. Tá? Aí, quando a gente vai estudar, então, a outra função chamada tangente, ela muda um pouco. Primeiro eu vou deletar tudo isso aqui. Como é que eu faço para deletar tudo isso aqui? Apagar, 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 apagar. Então, tá a função cosseno e outra função seno. Aqui ele coloca pontos especiais. Todos esses pontos especiais, pessoal, são as raízes, que são periódicas, né? E tem esses pontos de máximo e mínimos e extremos aqui, porque o que acontece é a função que ela é infinita, certo? Como é uma função infinita aqui, ó, tá vendo? Ela é periódica, ela vai sempre acontecendo isso. Você pode imaginar essa função periódica como se fosse o movimento de uma mola, tá? Ou a vibração de um átomo, esse tipo de coisa, certo? Mas aí a gente não precisa colocar isso aqui, eu vou apagar aqui para ver. Eu vou apagar aqui. Vamos colocar uma outra função chamada tangente, e a gente vai começar a estudar ela. Aí, eu vou colocar só a tangente de x, tá? Primeiro, aconteceu um negócio desse daqui, ó. Ela é também periódica, certo? Só que ela tem um porém, que ela não faz igual o cosseno e o seno, fazer isso aqui, não é uma ondinha. O que ela faz ela é de menos infinito até mais infinito, como se fosse uma função do tipo x ao cubo, certo? Você olhar, é bem parecido com o gráfico da função x ao cubo, só que isso se repete, ela é periódica, tá? Mas por que ela se repete? Porque o que acontece é o seguinte, a tangente de x, ela é seno de x sobre cosseno de x. Eu não posso ter zero aqui embaixo, tá? Então, quais são os valores do cosseno que o resultado é zero? Certo? Aí tem que pegar cosseno de x igual a zero. Quando você pega cosseno de x igual a zero, então x é igual a 2n mais 1 π sobre 2, que são os zeros da tua função cosseno. Tá? Então, para cada valor desse daqui, para cada valor de n aqui inteiro aqui, você tem uma restrição para a tangente. Exemplo, quando n for igual a zero, n igual a zero, você tem π sobre 2. Então, em π sobre 2, onde é π sobre 2? Π sobre 2 é bem aqui, ó. Né? Que é 3,14 dá 1,6, é bem aqui mais ou menos. Então, isso aqui é π sobre 2. Se você olhar aqui, então, esse π sobre 2 virou uma assíntota. Certo? Uma assíntota. Tá? Vamos apagar aqui também, de novo. Virou uma assíntota. Ó, bem aqui, ó. Aí não, que é 1,6. Ela virou uma assíntota, ó. Quando você está indo da direita, né? Da esquerda, para a pista 2, a função tangente de x está ficando infinito. Mas quando você está vindo da direita, né? Daqui para cá, a função está sendo menos infinito. Tá? Então, essa função ela não é totalmente contínua. Ela é seccionalmente contínua. Ela é contínua por intervalos.
Tá? Quais são esses intervalos? De menos π sobre 2 até π sobre 2, de π sobre 2 até 3π sobre 2, e assim por diante. Porque esses pontos, todos os pontos que são zeros do cosseno, são assíntotas. Belezinha? Deu para entender? Ficou claro, pessoal? Ficou. Ótimo. E se eu colocar assim, ó? E se eu mudar isso aqui, ó? Ó, isso aqui é a tangente de x. Repara o que é que vai acontecer se você colocar... Vou botar aqui. F, tangente, 2x. Ó, 2x. Certo? Vou dar aqui o enter aqui. Repara o que foi que aconteceu. Tá vendo, ó? Em roxo, né? Tá o 2x, ó. Vou tirar o outro aqui para poder, ó. Você diminui a frequência, né? Lembra? Quando você tinha o cosseno de 2x, você está multiplicando, né? O cosseno de 2x, você está diminuindo o período. Quando você diminui o período, significa dizer que você gera mais zeros, né? Mais zeros próximos um do outro, né? Porque como o número de zeros é infinito, então tanto faz ser x como ser 2x, 3x, assim por diante. Mas a distância entre os zeros diminui, certo? Como a distância entre os zeros diminui, então aumenta essa distância, aumenta não, diminui a distância entre as assíntotas, certo? Então, por seção, você está vendo isso aqui, ó. Eita, tem alguém entrando aqui. Aí, só um momento. Tá? Então, se você tiver aqui, ó, no lugar de você ter x sobre 2, o que é que acontece se você dividir por 2? O que é que você espera que aconteça? Né? Que isso aqui se enlargueça, não é? Que a distância, foi o que aconteceu, ó. Que a distância fez o quê? Aumentou entre os zeros. Tá? Então, quando você está dividindo isso aqui, a distância entre os zeros está aumentando. Só que esses zeros, você tem que analisar o cosseno, e não o seno. Você tem que analisar o cosseno, certo? E o zero aqui, ó, isso aqui, esse zero bem aqui, esse ponto bem aqui, zero, aí você analisa o seno. Quais são os pontos onde o seno é igual a zero? Aí tá aqui. São esses pontos aqui. O seno igual a zero. Tá? Então, na tangente, eu tenho que analisar duas coisas. Tem que analisar o seno e o cosseno. O seno, tu analisa para obter os zeros. O cosseno, tu analisa para obter as assíntotas. Ou seja, que tu vai ter ali um intervalo onde vai ter esse gráfico. Sempre vai ter esse gráfico. Se você colocar menos, obviamente vai colocar uma coisa só. Né? Repara, ó, esse daqui está indo para o menos infinito. Toquei para o menos. Foi o que aconteceu? Né? Ele só faz girar. É como se você colocasse um espelho. Certo? Aí eu vou retirar aqui esse menos aqui, de novo. Vou colocar assim. Vou colocar aqui tangente, né? De menos x. O que aconteceu? Se você tiver tangente de menos x sobre 2, olha o que acontece. Esse menos tanto funciona em cima como funciona embaixo. Ou tanto funciona aqui, né, ó, aqui, como funciona também o argumento. Acontece isso, ó. Tá vendo? Bonito, né? Certo? Eu vou tirar aqui o menos aqui. Por que que isso acontece? Porque a função seno é uma função ímpar e a função cosseno é uma função par, tá, pessoal? Então, isso acontece por causa disso. Certo? O que é que significa dizer que a função seno é uma função ímpar, enquanto que a função cosseno é uma função par? Por causa disso aqui, ó. Se você pegar seno de menos x, seno de menos x, certo? Acontece isso. E se você colocar seno de x, acontece isso. Repara, ó, onde era máximo virou mínimo, onde era mínimo virou máximo, certo? Se você trocar isso por cosseno, né, o cosseno de x
Aí agora eu vou pegar cosseno de menos x. Repara o que é que vai acontecer. Nada. A função par acontece isso. Então, você pegar o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. É igual ao cosseno de x. Então, isso aqui é uma função par. Tá? Só para poder deixar claro, né? Que esse sinal aqui não influencia no gráfico da função cosseno. Enquanto que o sinal na função seno, você troca o máximo pelo mínimo. Uma outra coisa aqui que eu coloquei, eu não coloquei ainda, se você tiver assim, ó, 5 vezes a tangente, né, de x. Ali tem x sobre 2, vamos botar x sobre 2. Opa, botei foi ponto. X dividido por 2. O que foi que aconteceu? Vou tirar esse 5 aqui, eu vou colocar um valor menor, vou colocar 2. Ó, tá vendo? Quando você coloca, ele faz com que seja mais próximo mais próximo pro eixo y, tá vendo? Quando você tem esse 2. Se isso aqui for um meio, ele vai ficar mais próximo de um x. Então, isso aqui, se você tiver, por exemplo, 1 dividido por 2, né, vou botar aqui dividido por 2, com multiplica 2 ali, ó, 1 dividido por 4, olha o que foi que aconteceu, ó. Ele veio mais para cá, foi perto do eixo x, certo? Então, antes lá você tinha uma amplitude, aqui você não vai ter uma amplitude, aqui você vai ter se aproximando de um eixo ou do outro. Se ele for maior do que 1, você está se aproximando do eixo y. Se ele for menor do que 1, você está se aproximando do eixo x, certo? Ó, tá vendo? Um quarto aí o que foi que aconteceu. Um oitavo, o que é que vai acontecer? Está mais próximo. 1 sobre 100. Né? Olha o que acontece. Mas se você não tiver 1 sobre 100, se você tiver só 100, olha o que acontece. Vira quase uma reta, né? Passando quase na diagonal. Ó, ele vai aumentando, 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 aumentando. Mas a assíntota continua a mesma, tá, pessoal? Lá no final, ó, ele vai parar em um determinado ponto. Ó, tá vendo? Ele não passa desse ponto aqui, não. Ele só demora a chegar um pouco mais. Chegou ainda não. Certo? Só demora a chegar um pouco mais. Tá aí, ó. Tá vendo? Então é isso que acontece com a tangente, né? E a outra parte que a gente precisa analisar da tangente, eu vou apagar tudo isso aqui para poder deixar mais tranquilo. Vou voltar aqui para o zero, pronto. A outra parte que a gente precisa ver é o seguinte, ó. Imagina de novo, né? A gente já viu o que é que acontece com o valor que tem aqui. Se você colocar tangente, certo? De x mais, agora eu vou colocar o π, né? Mais um valor tipo π. O que é que acontece? X mais π é igual a tangente de x. É isso mesmo. Tá aqui, tangente de x. Depois a gente analisa aí, a gente vê isso aí. Tangente de x e tangente de x mais π é igual. Se você dividir isso aqui por 2, aí não vai dar igual, não. Tá dizendo? Ele anda, né, π sobre 2. Certo? Ela faz essa modificaçãozinha. Tá? Então, essa parte aqui, ela tá dizendo quanto tá andando, para lá ou para cá. Igualzinho que fazia lá no cosseno e no seno, né? É igualzinho. Certo? O que você faz é transladar no eixo, no eixo X. Tá? E se você somar mais alguma coisa, mais, por exemplo, um valor aqui 4, olha o que vai acontecer. Vou apagar esse outro aqui, o zero agora, ó, vai estar lá no 4, ó, tá vendo? Quer dizer, né, não é que o zero vai estar lá no 4, a curva vai estar lá no 4. Certo?
Vou botar aqui, ó. Tá um aqui só. É que vai acontecer. Essa curva ele vai fazer lá no 1. Tá vendo? Você faz essa translação para cima. Então, quando você está somando alguma coisa, você está fazendo uma translação no eixo vertical. Certo? Você está fazendo uma translação no eixo vertical. Tá? Mas quando você coloca esse valor aqui, você está fazendo uma translação. Esse valor aqui, você está fazendo uma translação no eixo horizontal. Belezinha, galera? Deu para entender? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma pergunta? Eita, tem comentário aqui para caramba. Professor Joel, o Guilherme disse para o senhor ver essa função aqui, ó. Eu não disse nada, não. Ei. Manda aí. Qual é a função? X ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 elevado ao cubo. Joga no GeoGebra. Só copiar aqui, e colar, será que dá certo? No GeoGebra. Isso que não entendeu essa. Foi. É uma equação isso aqui, na realidade, né? Deixa eu ver esse gráfico aí. Cara, isso aqui a gente vai ver isso aqui melhor, né? Quem é da turma de EC vai fazer cálculo 2, aí você vai conseguir ver melhor isso aqui quando você estiver estudando coordenadas polares, certo? Porque em coordenadas polares você pode transformar o x e o y em algo do tipo x, você pode escrever como sendo algo r cosseno θ, e y como sendo r seno θ. Aí, quando você escreve dessa forma, você consegue desenhar essa figurinha melhor, tá? Obviamente, isso aqui é o que a gente coloca normalmente como sendo um coração, né? Enfim, né? Não sei por que isso, mas o formato do coração não é esse mesmo, mas é o que a gente normalmente coloca, mas a gente é possível visualizar isso melhor com coisinha chamada coordenadas polares, né? E coordenadas polares é um começo, né, para a gente estudar outra coisa chamada coordenadas curvilíneas, né? E nessas coordenadas curvilíneas, a gente tem coordenadas polares, certo? Que é o início, em 2D, coordenadas polares. Em 3D tem as coordenadas cilíndricas, certo? E tem as coordenadas esféricas e cartesianas, obviamente, né? Cartesianas é o que a gente estuda normalmente, né? Então, o que a gente está vendo aqui é cartesiano, certo? Essa forma de escrever aqui é cartesiano, né? Mas se você substituir por essa expressão aqui, aí vai ser polar, né? Que aqui você teria, ó, x ao quadrado vai ser r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais y ao quadrado r ao quadrado seno ao quadrado de θ, menos 1, isso ao cubo, né? Menos x ao quadrado, r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, y ao quadrado, r ao cubo, isso é o cubo, né? R ao cubo, seno ao cubo de θ, isso aqui vai ser igual a 0. Aí aqui, r ao quadrado, você pode colocar em evidência. Quando você coloca r ao quadrado em evidência, vai ficar r ao quadrado, né, que multiplica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, menos 1, isso ao cubo, menos r à quinta, certo? Cosseno ao quadrado de θ, seno ao cubo de θ, isso aqui é igual a 0. Isso daqui dá 1, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ dá 1, então vai ficar r ao quadrado menos 1, isso ao cubo, menos r à quinta, a cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, né? Seno de θ, isso igual a 0. Cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de θ, isso aqui dá o quê? O seno de 2θ, né? Sobre 2. Então, vai ficar r ao quadrado menos 1, isso ao cubo, menos r à quinta. Isso daqui dá seno de 2θ sobre 2, seno de θ, né? Isso aqui é igual a 0. Aí você pode... nem precisava fazer isso, né? Mas tá bom. Vamos lá, bora. Isso aqui você pode desenvolver
ou você pode colocar esse cara para lá, depois para cá, enfim, você encontra uma expressão da variação do raio com relação ao ângulo, tá? Então, no fim, você vai encontrar uma expressão que vai mostrar o seguinte, que o raio, né, está variando com o ângulo. O que seria esse raio? Seria a distância desse ponto até a borda, né? Isso aqui é um raio, tá? Então, quando você tiver esse ângulo, o raio tem esse valor. Quando você tiver esse ângulo, aqui, ó, esse ângulo, o raio tem esse valor. Quando você tiver esse ângulo, o raio tem esse valor. Então, o raio vai variando com o ângulo, tá? E isso só é possível você ver quando você coloca o sistema em coordenadas polares, certo? Mas isso não é possível ver com trigonometria básica. Ou seria possível? Seria possível, sim. A gente mostrar isso por causa da trigonometria básica. Aproveitar logo. Se você tiver aqui, eu vou apagar essa expressão aqui, se você tiver x ao quadrado mais y ao quadrado, ó, botei foi mais aqui embaixo, mais y ao quadrado, né, igual a r ao quadrado, não sei se ele vai reconhecer. Não, ele colocou foi tangente aqui. Eita, ele colocou 3 funções aqui. Tá, então vou botar aqui um raio 1, por exemplo. Tá? Quando você tem um raio 1, né? Se eu botar aqui um raio 1, quando você tem um raio 1, você pode pegar aqui. Como eu falei para vocês, você pode escrever o eixo x. O raio é 1, certo? Raio é 1. O x você pode escrever como sendo cosseno de θ, e o y você pode escrever como sendo seno de θ. Quando você tem um raio 2, tá? Um raio que é 2, ó, o raio 2, certo? Aí o x, você vai escrever exatamente a mesma coisa, só com uma diferença. Vai ter um 2 aqui, ó. Certo? Se você tiver raio 3, aqui vai ter um 3. Então, você tem como escrever que x é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno θ. Por que você pode escrever isso? Olhando para um triângulo retângulo que você construa nesse círculo trigonométrico, né? Se você construir aqui um triângulo retângulo passando por esse ponto aqui específico, né, que a gente sabe qual é o valor, certo? Se você olhar, tá aqui um triângulo retângulo aqui, ó, certo? Aí o que acontece? Você tem como descobrir o ângulo, porque é o cateto oposto pelo cateto adjacente, você teria o ângulo, a tangente do ângulo, né? Você tem como descobrir também pela hipotenusa, que você sabe que é 2, por conta do raio, o raio é 2, certo? Aqui você tem uma distância de 1,6, aqui você tem uma altura de 1,2. Então, a altura é 1,2, aqui é 1,6, tá? Então, o cosseno de θ, por exemplo, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, 1,6 dividido por 2, isso aqui dá 4 quintos, né? 4 quintos. Aí o cosseno de θ para ser igual a 4 quintos, aí aqui a gente pode botar aqui. Cosseno, deixa eu ver aqui. Cosseno de x igual 4/5. Aí, obviamente, sim, é 0,8, mas eu quero saber o ângulo, porra. Eu quero saber o valor de x. Não deu, não. Dá para fazer isso aqui, ó. X é igual a cosseno menos 1, 4/5. Pronto, agora vai. Cadê? X é igual a 0,64. Certo, só que ele deu em... Tem esse negócio também de radianos e coisa, né? Eu queria em
Sabe? Em valor de ângulo, não em valor de radianos. Como é que eu coloco isso? Não sei se tem aqui a opção. Eu tenho que usar a calculadora. Vamos botar aqui padrão não. Científica. Cosseno menos 1. De 0? Não. Tá 4 aqui. Cadê aqui o início aqui? Tá aqui, né? 4. 0,8. Trigonometria. Segunda função. Cosseno menos 1. 36 graus, tá vendo? 36,8 graus. Tá? Então, se você fizer a mesma coisa por seno, né? O seno de θ, você vai ter 1,2 dividido por 2. Isso aqui, se você dividir tudo por 4, isso aqui vai ficar 3 sobre 5. Né? Olha aí, ó. Engraçado que você pegar esse cara aqui e dividir por esse cara, né? Ó, pegar o quadrado desse cara mais o quadrado desse cara, isso aqui dá 1. Ó, quadrado de 4 quintos. Mais o quadrado de 3 quintos. Certo? Isso aqui é igual a 1, porque 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, 9 mais 16, isso dá 25, e 5 ao quadrado é 25. O resultado é 1. Então, está correta essa observação. Certo? Então, o cosseno de θ é 4 quintos, o seno de θ é 3 quintos, beleza. Né? Eu quero escrever que x é igual a 2 vezes o cosseno de θ. Certo? Ó, se você olhar para o x é 1,6. Né? O x é 1,6. Então, se você escrever que x é igual a 2 vezes 4 sobre 5, isso aqui dá igual a 8 sobre 5. 8 dividido por 5 é 1,6. Certo? Y é igual a 2 vezes o seno de θ. Né? Se o seno de θ é 3 quintos, é 2 vezes 3 dividido por 5. Dá 6 sobre 5. 6 sobre 5 dá 1,2. Tá aqui, ó. Belezinha, pessoal? Deu para entender? Né? Que essa parte vai ser a parte que vocês vão ver em cálculo 2, a parte de coordenadas polares. Tá? Então, a gente estaria apressando um pouquinho as coisas, não, obviamente, mas trigonometria também é uma introdução, então, para coordenadas curvilíneas, tá? Já usar depois. Pois é, cara, essa equação é muito bonita, né? Mostra a beleza da matemática. Essa equação que eu falo, essa equação aqui que tem um coração, né? E mostra a beleza da matemática, né? Mostra a matemática na arte também, que é possível você fazer arte através das equações matemáticas, né? E uma arte simples como essa, por exemplo, você pode escrever dessa forma. Significa dizer que toda figura geométrica você tem como modelar isso pela matemática, né? Isso é muito incrível, né? Enfim. Mandou para mim o quê? Esse coração. Ah, mandei por cima esse coração. O senhor nem respondeu, obrigado. Bom, galerinha, eu espero que tenha ficado claro aí a aula para vocês, tenha ficado de boas aí essa parte de análise de gráfico, né? Tenha entendido o que seria essa parte, né? E assim, o que mais fica na parte de econométrica também é aplicações, quando você vai ver oscilações lá em física. Quando você vai estudar ondas em física, também tem essa parte de trigonometria. Sonhei que o céu queimava, sonhei que o inferno congelava. De tanto sonhar o impossível, sonhei que o Joel me amava. Eita porra! Cara, essa daqui eu vou guardar, meu filho. Essa foi pesada. Aí, pai, quem não cair com uma dessa também não cai mais não, viu? Já não dorme hoje, não. Durmo, cara. É tranquilo.
A pegar. Vocês são foda, cara. Bom, galerinha, por hoje é só, tá? Eu vou ter que cuidar aí. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais, até amanhã. Amanhã a gente resolve alguns exercícios. Tchau, tchau.